Possível acordo entre países do Mercosul e o Canadá pode beneficiar a produção brasileira. Estou aqui com o João Pedro para falar desse assunto. Tudo bem, João? Bom dia. Bom dia. Acho pouco provável que o setor rural leve uma vantagem significativa nisso. O Canadá é um país que tem uma população pequena, tem terras boas, tem uma alta tecnologia. Ao lado, os produtos que nós temos competitividade seriam soja, milho, isso também produz. Estão ao lado do meio oeste americano com uma logística invejável. Acho pouco provável que os produtores rurais brasileiros levem vantagem nisso. O que o Brasil exporta para o Canadá é açúcar e café, praticamente. O ano passado, o Canadá, que é o 10º maior importador mundial, investiu cerca de 500 bilhões de dólares comprando produtos de outros países. Do Brasil, apenas 4,5 bilhões de dólares. Isso em cima de alumínio calcinada, que é um subproduto após o processamento da bauxita, né, a produção de alumínio. Esse foi o principal produto nosso. O resto foi um pouquinho de açúcar e um pouco de café. Alguma coisa de frango, 15 mil toneladas, mas são valores pequenos. O grande problema nesses acordos comerciais é que leva vantagem normalmente ao setor industrial, que consegue entrar com produtos ou minério, alguma coisa, sem sobretaxação. Vamos pegar o exemplo do Mercosul interno aqui na América do Sul. O produtor de arroz do Rio Grande do Sul não consegue competir com o produtor de arroz da Argentina e do Uruguai. Os custos no Brasil são muito maiores. Não é só o custo de produção, desculpa te interromper, mas tem o chamado custo Brasil. É o total. Então, e legislação trabalhista, custo de energia elétrica, carga tributária, se tira a competitividade do produtor nosso. Então, no Mercosul é um exemplo clássico, o arroz é o melhor exemplo que tem. Entra 1 milhão de toneladas de arroz da Argentina e do Uruguai, derruba o preço no mercado brasileiro e o produtor gaúcho, nesse momento, vende arroz trocando 6 por meia dúzia. Ou seja, ele arrebenta com o setor. O setor rural tem que ter muito cuidado nesses acordos, tem que participar ativamente. Por quê? Porque o Canadá também, vamos pegar um dos itens que eles tão forte, você teve lá há pouco tempo atrás, viu lá a produção de leite. Imagina no Canadá, um mercado como o brasileiro, que consome 32 bilhões de litros de leite por ano, eles com leite, com queijo, com derivados, com custo de produção, pode chegar, eles vão colocar essas cláusulas com certeza para beneficiar o produtor de leite lá dele. Então isso arrebenta com o mercado interno brasileiro aqui. Uhum. Então o setor rural tem que ter muito cuidado nesses acordos comerciais, porque normalmente quem entra que paga o pato é o produtor rural brasileiro. E o Canadá tem dependência do comércio internacional por causa do clima. Mais de 6 meses por ano, o país fica sob neve. Começou a nevar em novembro, deve começar o degelo agora, final de abril, começo de maio. E esse ano a informação que nós temos é que esse degelo vai até atrasar, o início do degelo vai atrasar. O frio, tanto no hemisfério norte, quase todo o hemisfério norte, ainda está chegando frentes pesadas ainda. Mas acontece que a terra no Canadá é boa, tem alta tecnologia. A tecnologia é o que compensa eles aproveitam o máximo possível aqueles 6 meses que eles têm de primavera e verão. Ou seja, eles conseguem fazer. E estão ao lado dos Estados Unidos. O grande mercado canadense, tanto para exportação como para importação, é o mercado americano. O que nós podíamos entrar lá é com produtos tropicais, como nós entramos, com açúcar e com café. Por frutas, sucos, mas esse é um trabalho que tem que exigir uma atenção toda especial, tem que abrir esse mercado para os nossos produtos. Queria mudar de assunto, João. A JBS divulgou ontem os resultados financeiros de 2017. Eu queria colocar na tela alguns dos números apresentados pela diretoria da JBS nesse relatório. O EBITDA, que é o lucro sem considerar as taxas de juro, a amortização, a depreciação, teve um crescimento de 18,9% na comparação com o EBITDA de 2016. Foi de 3,4 bilhões de reais. A geração de caixa livre representou no resultado 2 bilhões e 800 milhões. A receita líquida, em dólares, 51,5 bilhões e em reais, 163 bilhões e 200 milhões de reais. Vamos ver mais números? Pode passar a tela para a gente. Lucro bruto foi de 23,8 bilhões, crescimento também na mesma comparação com 2016 de 11%, a margem bruta de 12,5%,
subiu para 14,6%. A margem que nós comentamos ontem, até hoje já demos uma matéria aqui da Renata Ferreira, falando sobre as boas margens da indústria frigorífica. Na JBS, foi de 12,5% em 2016 para 14,6%, a margem que é a diferença entre o que a indústria paga para o pecuarista e o que ela recebe vendendo a carne para o atacado. Então, uma margem de 14% no ano passado. O lucro ajustado líquido de 2 bilhões e 100 milhões. Vamos ver mais números do balanço apresentado ontem. O resultado, na verdade, de 2017. A alavancagem, que é a força para investimentos, não é, João? Mais ou menos é o endividamento deles, o que eles devem em relação ao EBIT. Ou seja, eles tinham 4,1 anos para usar todos os recursos antes dos impostos para pagar a dívida. Aí caiu para 3,8. Vamos ver a tela novamente. No quarto trimestre de 2016, estava em 4,16 vezes e caiu para 3,38 vezes no quarto trimestre do ano passado. Essa desalavancagem do Grupo JBS vendeu muitos ativos, vendeu todos os frigoríficos que tinha no Mercosul, desativou algumas plantas no Brasil e devolveu algumas plantas que estavam arrendadas para ele. Ou seja, e também a questão de capital de giro, né? Eles conseguiram um capital de giro de 1,5 bilhão com o senhor e com a senhora aí, porque o pecuarista vendeu com 30 dias para eles, então, na realidade, ele está conseguindo um capital de giro de 1,5 bilhão com os pecuaristas brasileiros. Outro item importante no desempenho deles foi o resultado no exterior, especialmente nos Estados Unidos, onde eles têm uma participação grande em alguns mercados, especialmente em confinamento, bovinos e também suínos e aves, onde que foram beneficiados pela redução de custo e uma demanda que a economia americana está a todo vapor, consequentemente foram beneficiados com isso. Agora, a dívida de curto prazo diminuiu também. Diminuiu 25%, a gente pode ver também. A própria venda de ativos ajudou a diminuir e os bancos que são os maiores detentores dessa dívida prorrogaram, postergaram vencimentos, fizeram... Tudo isso é importante, né? Porque eles têm uma participação tão grande no processo de abate no Brasil, com mais de 25%, que qualquer marolinha com eles complica a situação da pecuária. E o setor industrial se beneficiou, né? O ano passado o boi chegou a 125, 126 em julho, logo depois da delação dos irmãos Batista, e a carne não caiu para o consumidor, não caiu proporcionalmente para o consumidor. Então, os frigoríficos mantiveram a margem, o varejo manteve a margem, quem pagou o pato fomos nós, que trabalhamos com o setor. Vamos fechar os números do resultado do ano passado. Ainda temos o lucro líquido reportado, que foi de R$500 bilhão, né? 534 milhões de reais. Fluxo de caixa ficou com 5 bilhões e 200 milhões e o fluxo de caixa livre, aí está escrito livro, mas é livre, de 2 bilhões e 800 milhões de reais. João. R$1,5 bilhão para botar na conta do pecuarista, que ele vendeu com 30 dias, o capital de giro. Foi essa a grande razão que eles pararam de comprar à vista e comprar só com 30 dias, que precisavam de um capital de giro, melhorar o seu perfil de capital de giro. Então, eles conseguiram isso. Hoje, o JBS, a situação saiu um pouquinho das páginas policiais, volta e meia ele aparece, né, mas chegou, está negociando multas no CAD, multas não sei aonde, multa na Receita, etc. O próprio presidente do BNDES fez uma entrevista coletiva, uma questão de uns poucos dias atrás, falou que o grupo JBS rendeu um lucro bom para o BNDES em relação à valorização das ações deles. Está vendo nesse momento que haja uma recuperação do valor ter acontecido. Quando houve um estouro lá no ano passado, especialmente depois da delação dos irmãos Batista, aí as ações caíram. Hoje há um processo de recuperação. O mundo inteiro está aumentando o consumo de carne, né? E eles estão bem localizados, estão com plantas na Austrália. A empresa ainda é muito forte, não é, João? Não, lógico, é muito forte. Plantas nos Estados Unidos. O JBS pode ter errado na hora de fazer corrupção de político, né? Ou seja, cedeu ao encanto e à conversa dos políticos em termos de conseguir dinheiro fácil e barato. Agora, ele administra bem as coisas dele. Aqui no Mato Grosso do Sul tem uma grande indústria de celulose que eles ganharam dinheiro vendendo... Eldorado. Eldorado.
muito bem administrada, que é uma empresa azeitada, que tem condições, tem custo competitivo, tudo. E eles conseguiram fazer isso, só que, infelizmente, os métodos de conseguir dinheiro não foram muito ortodoxos, né? Eles foram meio, aproveitaram a ganância dos nossos políticos e corromperam de cabo a rabo. Obrigado, João.